Olá, boa noite. A medicina evoluiu muito nas últimas décadas. Houve a descoberta de antibióticos, de métodos de fecundação artificial, transplantes e isto sem falar da engenharia genética. Além do progresso científico, houve igualmente uma evolução de conceitos a respeito de saúde e doença. Saúde já não é apenas ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social, conforme definição da Organização Mundial de Saúde. Só que a vida de muitos brasileiros não evoluiu como a medicina. O progresso trouxe as chamadas doenças da modernidade e elas são as que mais matam no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o perfil nacional da mortalidade modificou-se durante os últimos anos e, atualmente, as doenças do aparelho circulatório, em associação com a vida agitada nos grandes centros, sedentarismo, estresse, alimentação desregrada e consumo exacerbado de fumo e bebidas alcoólicas, estão em primeiro lugar no ranking, sendo as responsáveis pelo número de óbitos de indivíduos. Do ponto de vista desta noite, eu recebo Jorge Serafim. Ele é médico angiologista do Hospital Getúlio Vargas, e Ana Célia Oliveira, nutricionista e professora da Universidade Estadual de Pernambuco. Boa noite, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. E a gente fala que doenças circulatórias, doenças que estão ligadas à circulação, existem mais de 50, mas tem aquelas que são as mais importantes e as que preocupam de fato os médicos, porque pode levar o paciente à morte. Doutor Jorge, quais são essas doenças? Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Célia, telespectadores. Prazer estar aqui. A gente tem que entender o seguinte, o aparelho circulatório ele é formado do coração, que é uma bomba, ele bombeia sangue para todos os tecidos e órgãos do corpo através das artérias, que levam sangue para nutrir esses tecidos. E volta o sangue através das veias. Também colaborando com as veias, existem estruturas chamadas vasos linfáticos. Bom, o que é que nos preocupa mais? São muitas doenças, como você bem falou, mas o que é que nos preocupa mais? Do ponto de vista venoso do retorno, o que mais preocupa hoje, que é um problema que eu considero de saúde pública, é a trombose venosa embolia pulmonar, que às vezes a gente chama de tromboembolismo venoso, como sendo uma entidade só. Por quê? Porque mata muitos milhares de pacientes todos os dias. Então, é necessário uma prevenção. Então, isso aí, a população não pode fazer muita coisa, mas os médicos têm que estar atentos a isso, toda a classe médica, e dar a melhor prevenção possível aos seus pacientes quando estiverem internados. Essa doença que o senhor citou, o que é exatamente? E já que o paciente não pode fazer, a população não pode fazer muito. Não, você está internado, para você ter uma trombose venosa profunda é o quê? É um entupimento de uma veia. E esse trombo, ele pode desgarrar e se direcionar para o pulmão. Chegando lá, ele causa a embolia pulmonar, que o paciente sente dor e aquilo tem alterações tais que pode levar o paciente a ter uma morte súbita. Então, morreu de embolia pulmonar. Agora, tudo começou foi com a veia entupida. Com a veia entupida. Entupida o quê? Por gordura? Não. Isso aí, geralmente, para a pessoa ter uma trombose venosa profunda, são duas condições. Ou ele tem uma situação de risco, ou seja, é um pós-operatório, ou então alguém que está deitado, acamado há muito tempo, e também condições. Então, pacientes às vezes estão em casa e eles estão, por exemplo, sem estar parado andando, e ele de repente ele faz uma trombose venosa profunda, e aí é necessário que o médico investigue por que ele teve essa trombose venosa profunda. Então, ninguém pode ter uma trombose e não ser por causa de nada. Podemos até não descobrir, mas tem alguma causa. Então, isso aí é algo hoje que preocupa, mas existe também a doença que você falou assim, da atualidade, que é a doença aterosclerótica, então, que é uma entidade onde, com o envelhecimento, com principalmente pessoas que fumam, o sedentarismo, a diabetes, então isso aí causa o quê? Placas de ateroma nas artérias. E aí isso pode causar situações de entupimento na perna, levando a amputações, no coração, levando a infarto,
e na cabeça levando a acidente vascular cerebral, AVC, que é conhecido como derrame. E que é muito comum, essas doenças hoje são muito comuns. Essas doenças são muito comuns porque é a doença da modernidade. E eu citaria, por último, o aneurisma de aorta abdominal, que muita gente não sabe, mas aneurisma, todo mundo pensa que é só na cabeça, mas o da aorta abdominal, de todos os aneurismas periféricos, ele é o mais comum e tem uma alta mortalidade. Muitas pessoas hoje morrem por aneurisma da aorta abdominal e poderia ser evitado. Quando o senhor fala em muitas pessoas, eu sei que no Brasil estatística é uma coisa assim muito difícil, né, Ana? Não se tem, ou quando se tem alguma coisa assim de 2005 para trás, às vezes, mas o senhor fala em muitas. Dá para a gente ter assim, numa lista de 10, numa escala de 10. O que eu poderia dizer é o seguinte, que 6% da população acima de 65 anos tem aneurisma. E é bom que a gente detecte isso antes que ele cresça e rompa. E que o dado americano dos Estados Unidos é que 15 mil pessoas por ano morrem. Então aqui seria menos por causa da população, ou seria mais porque talvez a gente não esteja diagnosticando. Mas é um número alto e é de uma doença que pode ser prevenida. Agora, a prevenção do aneurisma, diferente do que a gente pode discutir em relação a essas doenças da aterosclerose, é que a gente tem que dar o diagnóstico precoce. E ele pode ser feito de uma forma simples, com um simples ultrassom. E eu diria que em pacientes, pessoas acima de 60 anos e depois talvez acima de 65 anos, valia a pena fazer um ultrassom para ver se tem uma dilatação na aorta abdominal ou não. Ou seja, é até o médico. Ana Célia, de que forma que na nutrição, a alimentação, a população, as pessoas podem se prevenir para evitar algumas dessas doenças que o Dr. Jorge colocou? A alimentação está relacionada à principal causa de óbito por doença cardiovascular, não é? Que é justamente o que o Dr. Jorge falou, a doença aterosclerótica, que é aquela famosa obstrução dos vasos que vai acabar com um infarto ou com uma outra situação semelhante decorrente dessa obstrução do vaso. Na realidade, a alimentação, a dieta, ela é a base da prevenção de muitas outras doenças associadas a essas, como, por exemplo, o diabetes, né, como o Dr. Jorge falou, a própria obesidade, a hipertensão arterial, que também é um fator de risco que predispõe à ocorrência de mais eventos cardiovasculares. Então, a alimentação ela contribui para a prevenção de todas essas doenças. Na realidade, a alimentação é a base da prevenção de várias outras doenças, até mesmo do próprio envelhecimento. Mas como conseguir convencer, às vezes, as pessoas de determinada coisa? Falar assim, ai, mas eu gosto tanto de determinada comida, eu tenho que comer, não vou deixar de comer. E aí, por exemplo, você está contribuindo com aquele alimento que você come, e às vezes come de uma forma, come muito ou come com muita frequência. Como fazer para mudar isso na cabeça, no hábito de vida das pessoas? Isso é um processo de educação. Na realidade, a educação nutricional ela tem que ser inserida na escola. Ela tem que ser um conteúdo que acompanhe a formação da pessoa ao longo da sua vida, porque ninguém consegue mudar hábito alimentar. É difícil, na realidade, ninguém consegue, é muito forte, mas é muito difícil mudar hábito alimentar, principalmente do adulto. Quando a gente trabalha com a criança, a gente incorpora muito mais fácil hábitos alimentares saudáveis. E o que aconteceu com a nossa alimentação? A nossa alimentação ela vem mudando para pior. A gente tem mais acesso a alimentos, felizmente a produção de alimentos, a industrialização favoreceu o acesso ao produto alimentício, mas por outro lado essa qualidade desse alimento, ela é duvidosa. E aí tem um outro fator importante aí que é a questão do excesso de energia, a densidade calórica que a maioria desses alimentos tem, que contribui, o excesso de sódio também, o excesso de sal nesses alimentos industrializados, que acabam contribuindo para que essas doenças ocorram mais. Né? A gente tem que fazer um trabalho que tem que se rever todo o processo de formação e a própria assistência também. A assistência à saúde, a assistência focada na pessoa só do médico, ela não pode mais ser vista como um modelo que possa prevenir, que possa trabalhar. Quer dizer, é como se tivesse que ocorrer uma grande campanha e que não envolvesse só médicos, mas nutricionistas e outros profissionais para poder tentar reverter essa situação. A gente tem que trazer um trabalho muito mais amplo assim da assistência. A gente vê o seguinte, que a alimentação é uma coisa importante, mas eu acho que vem de casa, né? Então, normalmente, se eu me alimento mal, a tendência é de minhas filhas se alimentarem mal. Graças a Deus pela minha esposa, né? Então, a gente
seria hábitos criados desde casa. Mas sempre é tempo de mudar. Você está entendendo? Então, é provado que mesmo que você nunca tenha tido esses hábitos, se em algum momento da sua vida você muda seus hábitos, você vai ter um benefício com isso. Agora, essas doenças, as doenças circulatórias, ela independe. Embora eu tenha citado aí no caso da embolia pulmonar, né? Seja com pacientes de 60 ou acima de 65 anos, mas ela independe da idade e também independe do sexo. Ou algumas estão relacionadas somente aos homens. Essas que eu estava falando de 65 anos, eu estava me referindo aos aneurismas da aorta abdominal, Exato. Que é a dilatação do vaso que pode romper. No caso de aneurismas da aorta abdominal, ele é mais comum no homem, 4 vezes mais comum no homem. E geralmente nunca ocorre, a palavra é muito forte, mas raramente antes de 50 anos, normalmente após os 60. Na mulher, ele normalmente é depois de 65, ou seja, antes de 60 é muito difícil você ter uma mulher com aneurisma de aorta abdominal. Que doenças dessas circulatórias a gente teria no público mais jovem? Bom, você poderia ter um público mais jovem, por exemplo, pessoas que fumam muito, eles poderiam ter uma coisa chamada tromboangeite obliterante. É uma inflamação ao cigarro. Então, eu já tive o desprazer de ver um jovem cortar as 2 pernas e um braço e não querer parar de fumar. Então, isso aqui. Mas também não é tão comum assim. Entretanto, hoje, se você se começa a se fumar muito cedo, se torna diabético. Então, a gente já, assustadoramente, vê pessoas pouco mais de 40 anos já com doença de pessoas idosas. Então, isso é muito sério. É muito sério. Na realidade, a mulher tem uma proteção contra as doenças cardiovasculares, pelo menos enquanto dura a idade fértil, né? A gente sabe que a ocorrência é maior nos homens e a mulher em idade fértil ela tem uma certa proteção. Quando ela passa da idade fértil, ela já está numa mesma situação de risco do homem. Ou seja, não comer carne gorda e nem ser fã de picanha. Caminhar quase 1 hora por dia e evitar bebida com álcool e cigarro. Será que é possível seguir esta receita para garantir qualidade de vida? Será que é possível? Bom, não saia daí, a gente volta rapidinho. As doenças circulatórias, causas de morte de brasileiros. Este é o tema do programa Ponto de Vista desta noite, que recebe Jorge Serafim. Ele é médico angiologista do Hospital Getúlio Vargas. E Ana Célia Oliveira, que é nutricionista e professora da Universidade Estadual de Pernambuco. E nós vamos aqui fazer algumas perguntas que o telespectador enviou para a gente. A dona Luísa Lopes, que é do Recife, ela pergunta o seguinte: por onde começar para saber se ela tem, né, ou qualquer pessoa tenha, alguma doença circulatória? Bom, todo mundo deveria ter procurar rotineiramente ir ao médico. E depois que ele vai ao médico, o médico vai dizer para ele quando ele deve voltar. Então, a princípio, todos deveriam ter um clínico. Na verdade, hoje, na concepção, o número de clínicos atendendo é tão pequeno que a tendência é das pessoas procurarem já especialistas. Mas eu acho que, digamos assim, seria um exagero todo mundo ter que procurar um cirurgião vascular para ver se você tem problemas circulatórios. Eu aconselharia ir a um clínico ou a um cardiologista e fazer esse primeiro check-up. E aí, sim, se for necessário, ser encaminhado a um cirurgião vascular. Quando o senhor fala em rotina, essa rotina o quê? É uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano? Isso tudo depende da idade, né? Em crianças, você inicialmente leva uma vez por semana, uma vez por mês, depois começa de 3 em 3 meses. Na fase adulta, eu acho que pelo menos é recomendável, uma vez por ano, apesar que você sabe que os jovens estão sempre fugindo disso, mas principalmente depois dos 40 anos, uma vez por ano é importante você fazer o seu... E essa garotada, os adolescentes que fumam ou começam a descobrir a bebida, se alimentam um pouco, se alimentam mal, aí sim é que tem que ir, para não serem surpreendidos, né? Eu acho que todos têm que rever esses maus hábitos, né? Então, a bebida, ela pode ser boa se ela for numa certa quantidade. Quando ela ultrapassa, ela já é um pouco de veneno. O cigarro, eu acho que ele não deveria nem ser discutido. Eu acho que deveria ser totalmente abolido
Eu pensei que já tivesse sido abolido na vida de muita gente. Eu gostaria muito, mas a gente vê que ainda se fuma muito. E isso aí, inevitavelmente, no futuro, vai acarretar realmente problemas e a pessoa depois se arrepende. Professor, enquanto, por exemplo, marcou o médico, mas ainda tenho 2 semanas, tem um mês, é só no próximo mês, né? A pessoa aqui, a dona Luísa, estando em casa, o que ela pode fazer para tentar mudar, por exemplo, no meu café da manhã, na prática, a comida? Ela tem que ver como é que está essa alimentação, né? A gente tem aquele famoso conceito da alimentação saudável, né? Que na realidade tem muita gente que fica querendo, qual é a mágica da alimentação saudável? Não é propriamente uma mágica, é até simples, né? Que é usar alimentos o mais natural possível, variar a alimentação. Por exemplo, todo mundo fala no café da manhã, eu acordo, café faz mal? Olha, em excesso tudo faz mal, inclusive café. Tá certo? Agora, se você toma 1 xícara de café, 2 xícaras de café por dia, isso não faz mal a nada. Tá? Inclusive, tem trabalhos mostrando que havia algumas discussões em relação à questão da osteoporose, o consumo do café. É preciso tomar 8 xícaras de café por dia para ter alguma ocorrência de desmineralização óssea. Pode ser até que tem alguém que chega a tomar 8 ou mais, né? Então, são os exageros, né, Eliana? Na realidade, esses exageros é que acabam fazendo mal. Mas o que seria propriamente um café da manhã saudável, né? Vamos pensar aqui para a dona Luísa, que está lá na casa dela. Então, o café da manhã saudável ele deveria ter uma fonte de proteína, uma fonte de vitaminas e minerais, uma fonte de energia. Tá? Então, ela poderia comer perfeitamente, tomar perfeitamente um copo de leite, comer uma laranja ou uma banana e um pão. Isso é um café da manhã saudável. Agora, se ela comer todos os dias essa mesma coisa, deixa de ser saudável, porque nenhum alimento vai trazer o hábito, tudo que ela né? precisa. É o seguinte, vai ter cuscuz, vai ter macaxeira, vai ter inhame. Tá bom, se tiver o cuscuz, tira o pão. Se tiver a macaxeira, tira o cuscuz e o pão. Então, mas é só nunca comer os dois. Não, depende da pessoa, né? Depende da necessidade calórica daquela pessoa. Se ela tiver com a necessidade calórica maior, por exemplo, se for um adolescente, não é nada demais que ele tenha 2 fontes de energia. Mas se é uma pessoa que já não tem essa necessidade de energia tão grande, ela pode deixar usar uma fonte só. Uma fonte só. Olha, o seu Pedro escreveu para a gente o seguinte: há 15 anos, meu avô, de 82 anos, eu acredito que o avô hoje tenha 82 anos, né? Teve um AVC que deixou sequelas. O lado direito do corpo não respondia às funções do cérebro. O que ocasionou essa reação? Ele era caminhoneiro e não tinha tempo para desenvolver nenhuma atividade física. Esses AVCs, derrames, eles podem ser hemorrágicos, e isso aí geralmente acontece mais, é mais comum em pessoas que têm pressão alta, então eles ficam sem nunca medir e de repente não sabe que tem pressão alta, e isso chega a romper um vaso. Às vezes você já pode ter alguma má formação, né, dentro da cabeça, já um vaso que ele é anormal, e aí ele é frágil, e também às vezes com a pressão mais alta ele rompe. E você pode ter o AVC isquêmico, que é esse que a gente está falando, que pode ser evitado tirando o cigarro, melhorando a alimentação, que é a da doença aterosclerótica. Então são esses 2 tipos de derrame. Então, na verdade, qualquer tipo de doença tem que ser prevenido com atividade física, uma alimentação saudável, e dependendo da idade, alguns medicamentos também ajudam a evitar a progressão das doenças para não chegar a esse ponto. Agora é muito complicado. A gente nessa vida moderna, nós temos aqui 3 profissionais, um médico, uma professora e uma jornalista. O nosso dia muitas vezes começa ainda quando o sol nem apareceu e termina quando já está de noite novamente. Como a gente conciliar? A gente pode tentar conciliar uma alimentação saudável com frutas, aquelas barrinhas de cereais, tomar um suco, na hora do almoço procurar comer saladas, alguma coisa assim. Mas e atividade física? Se a gente tem uma vida corrida assim, de segunda a sexta, ou às vezes é de segunda a segunda? Um detalhe importante é que a atividade física também é muito importante quando a gente quer perder peso, entrar em forma, mas ela representa só 30%. O restante é nutrição. Então, realmente, precisamos fazer atividade física, porque isso melhora todo o sistema cardiovascular. É fundamental. Todo paciente da gente que tem doença aterosclerótica, a gente recomenda, ou seja, quase todos, tem alguns que já não podem, fica tão doente que nem pode mais fazer atividade física, mas a maioria tem que fazer. Mas essa questão da alimentação é algo que eu depois vou fazer uma consulta com a Ana Célia, que eu estou precisando. Porque
até porque essas doenças, muitas vezes, elas são silenciosas, elas não começam. A pessoa, para ter uma obstrução de artéria, não foi de uma hora para outra. Ela pode ter começado na infância. Isso. Tem trabalhos até mostrando que a vida intrauterina, a dieta da mãe já pode influenciar essa primeira lesão de vaso que vai levar na vida adulta ao... Ou seja, o vaso entupido. O vasinho já começou ali, lesou, começou a formar. Então, ela nasceu já com aquela predisposição, que ela vai ou não evoluir conforme esse ambiente em que ela viva. Daí a necessidade da gente estar sempre, ter aquela rotina de ir para o médico, né? E de preferência ter um médico, né? Antigamente se tinha assim, o médico da família, que era aquele que te acompanhava desde pequenininho, sabia, conhecia. Seria muito né? importante. A gente tem esse modelo hoje na atenção básica, né? Que são os médicos das unidades de saúde da família. E graças a Deus agora com uma outra visão, que com a equipe dos NASFs, dos núcleos de apoio à saúde da família, que não é só mais um médico. Você tem, além do médico, do enfermeiro, do cirurgião dentista, tem as equipes que envolvem os nutricionistas, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os educadores físicos, que já dá um outro reforço para esse trabalho de prevenção. De prevenção. Porque o trabalho, acho que o mais importante dessa situação toda é o trabalho de prevenção. Isso é que tem que ser feito. Olha, Maria de Fátima pergunta o seguinte: é verdade que o chá feito da semente de girassol e raspa de chifre de boi colaboram para que a vítima de um derrame recupere os movimentos dos membros? Assim, eu desconheço isso, né? É porque todo mundo tem uma ideia. E se por acaso a pessoa recuperar, ele vai sair dizendo para todo mundo que foi isso. Na verdade, dependendo da sequela que ocorreu, às vezes são irreversíveis. Então, na verdade, o que a gente indica não é remédio para recuperar, é fisioterapia. Exatamente. Então, a fisioterapia é o trabalho que pode ser feito. E medicamentos para controlar a pressão, para controlar a diabetes, para controlar as placas de ateroma. Então, existem medicações que estabilizam essa placa. Então, é necessário ser feito uso de remédios. E pode deixar o chifre do boi no boi, não é? Deixa o chifre do boi no boi. Esse chá, que essa receita, eu já ouvi algumas vezes, assim como tem vários chás que, na realidade, eu acredito, eu sou uma leiga, mas acredito que eles, assim, de alguma forma ajudam a pessoa, mas não que chegue a esse ponto de curar. O que acontece, por exemplo, a pessoa está tossindo muito, as pessoas dizem, toma lambedor disso, lambedor daquilo, mas realmente ajuda. Por quê? Porque quando ele toma aquele lambedor, aquela aguinha doce, então ele toma mais água e se hidrata melhor. Isso é bom para o pulmão. Então, na verdade, os benefícios não é porque é o chifre do boi e tudo, são os cuidados todos e a hidratação, tomar líquido e tudo isso. Tá. Olha, o Arthur Negromonte, de 56 anos, ele disse que fumou durante 33 e parou de fumar o cigarro há 9 anos, quando teve o primeiro infarto. No entanto, não parou de beber, né? Todo fim de semana costuma tomar uísque. Isso pode ser prejudicial à saúde? Para quem já teve, no caso, ele fala depois que já teve 2 infartos em menos de 10 anos. Acho que primeiro ele tem que ter o cardiologista dele acompanhando e orientando ele bem. Eu entendo que se a pessoa ele faz uso de digamos assim, um copo de vinho e tudo mais, eu não vejo onde isso estaria prejudicando. Até acredita-se que isso pode estar ajudando, né? Tem benefícios também. Mas o que às vezes a pessoa me parece, quando alguém me pergunta que teve infarto e se pode beber, parece que ele quer beber e beber bastante. Então, eu acho que isso não faz bem e tem que ver as outras coisas, como é que está as taxas dele e se ele pode beber, tem que ver quanto ele pode beber e o que ele pode beber e isso tem que individualizar. Não dá simplesmente para liberar, nem chegar aqui e dizer que ninguém mais bebe. Ninguém mais bebe. Rapidinho, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Ana Célia, uma orientação, uma dica para quem está em casa. Em relação à alimentação saudável? Em relação à alimentação saudável. A alimentação saudável é variar o máximo que você puder sua alimentação, diversificar, colocar bastante cores no seu prato. Ou seja, muita verdura, muita fruta. Muita verdura, muita fruta, muitos legumes, tá? Feijão, arroz, uma fonte de proteína, que eu não faço nenhuma restrição à questão da carne vermelha, mas se puder, assim, não consumir diariamente, é uma medida importante. Tá? Variar também a fonte de proteínas, usar o frango, o peixe, a carne vermelha e evitar o excesso de energia, tá? Evitar o excesso da ingestão calórica além das suas necessidades. Além das necessidades. Doutor Jorge, rapidinho.
uma orientação, uma dica para quem está em casa aí, já deve estar, ai, tu tem esse problema? Não, eu acho que segue a orientação de Ana Célia, faz atividade física e periodicamente procura o médico para ver suas taxas e fazer toda a prevenção. Ok. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. E se você quer rever o programa de hoje, anote os endereços eletrônicos, facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá!